Yorishi Tsujikuni em Jujutsu Kaisen Parte 7. Sombras do Passado, a escola abandonada, o chamado, um caso pessoal. Outono de 2018 trouxe ventos frios e missões mais frias ainda. Yuji, Megumi e Nobara, agora um trio oficial desde a chegada da garota de espírito indomável e martelo amaldiçoado, receberam sua primeira missão independente. Ou quase independente. Desaparecimentos. Yaga disse, espalhando fotos na mesa. 5 pessoas. 3 semanas. Todos na região de Saitama. Megumi, que estava encostado na parede, ergueu a cabeça subitamente. Saitama. Que região exatamente? Antiga zona rural. Tem uma escola fechada há 10 anos no centro da área. Todos os desaparecidos foram vistos pela última vez próximo a ela. O sangue de Megumi gelou. Ele conhecia aquela escola. É a escola onde estudei quando criança. O silêncio caiu sobre a sala. Yuji olhou para o amigo. Você estudou lá? Antes de vir para a escola Jujutsu. Morei na região com Tsumiki. A irmã. A irmã que não era de sangue, mas significava tudo para ele. A única família que lhe restara depois que Toji morreu e o mundo Jujutsu tentou devorá-lo. Megumi. Yaga disse, sua voz mais suave que o normal. Você não é obrigado a participar. Podemos designar outro time. Não. Megumi respondeu rápido demais. Depois, mais controlado. Eu vou. Se tem algo naquela escola, eu preciso saber. Yaga olhou para Yorishi, que estava ao fundo da sala como sempre. Yorishi assentiu quase imperceptivelmente. Missão aprovada. Itadori, Kujizaki, Fushiguro. Partem amanhã ao amanhecer. Relatórios a cada 6 horas. O trio saiu. Yorishi ficou. Você está preocupado? Ele disse para Yaga. Estou. Fushiguro não mostra emoção facilmente. Quando mostra, geralmente significa que algo muito errado está prestes a acontecer. Vou manter contato. Não interfira a menos que seja necessário. Yorishi colocou a mão na Nichirin carmesim. Interferir não é meu estilo. Aparecer no momento certo é. A viagem, memórias em preto e branco. O trem para Saitama balançava suavemente. O céu de outono lá fora pintado em tons de cinza e laranja. Megumi não falou durante toda a viagem. Nobara e Yuji trocaram olhares preocupados, mas nada disseram. Sabiam quando pressionar e quando recuar. Nobara, no entanto, nunca foi de recuar por muito tempo. Fushiguro. O que tinha naquela escola? Megumi demorou a responder. Uma maldição. Quando eu era pequeno, achava que era coisa da minha cabeça. Sombras que se meciam sozinhas. Sussurros nos corredores depois da aula. Alunos que sumiam por dias e voltavam com olheiras fundas, dizendo que não se lembravam de nada. Yuji arregalou os olhos. E ninguém fez nada. Não tinha feiticeiros na cidade. A escola ignorava. Os pais fingiam que era brincadeira. Só Tsumiki acreditava em mim. Ele fez uma pausa. Ela costumava me esperar depois da aula com um lanche, mesmo quando eu dizia para ela ir embora. Dizia que não ia deixar o irmão enfrentar os monstros sozinho. Nobara ficou em silêncio. Até ela, durona como aço, sentiu um nó na garganta. Sua irmã parece legal. Megumi admitiu. O trem apitou. Próxima estação, Saitama. A escola, onde o tempo parou. A escola era exatamente como Megumi lembrava, mas pior. O que antes era apenas um prédio velho e mal assombrado agora estava coberto por uma vegetação tão densa que parecia ter engolido as paredes. As janelas quebradas pareciam olhos vazios. O portão principal estava arrancado das dobradiças, como se algo enorme tivesse passado por ali. Que lugar agradável! Nobara comentou, sarcástica. Dá até vontade de morar aqui. Não dá ideia. Yuji respondeu, sério. Megumi já estava andando em direção ao portão. A energia amaldiçoada no local era densa, não avassaladora, mas antiga.
Como se tivesse se acumulado ali por décadas, camada sobre camada, até se tornar parte da estrutura do prédio. Isso não é uma maldição comum. Megumi disse. É um ninho. Ninho? Yuji perguntou. Maldições se alimentam de energia negativa. Mas quando encontram um lugar com muito medo e desespero concentrados, elas se instalam. Se reproduzem. Criam uma família. Nobara estremeceu. Família de maldição. Que bonito. O trio entrou. E o portão rangeu atrás deles, fechando-se sozinho. Clique. Parece que não vamos sair tão cedo. Yuji disse. Parece que não. Megumi respondeu, sombras já se formando a seus pés. O primeiro andar, ecos do passado corredor principal da escola era longo, escuro, e o chão de madeira rangia sob os pés, como se estivesse reclamando do peso de visitantes indesejados. Armários enferrujados. Cartazes de eventos de 2008 ainda pendurados nas paredes. Um cheiro de mofo e algo mais doce, decomposição, flutuava no ar. Yuji mantinha a mão na espada, uma lâmina comum, pois a Nichiren carmesim ainda era exclusiva de Orishi, mas já imbuída com princípios da respiração do sol. Nobara carregava seu martelo e pregos, os olhos atentos a qualquer movimento. Megumi liderava, invocando um de seus shikigamis, o cão divino preto, que farejava o chão em busca de rastros de energia. Aqui. Megumi parou em frente a uma sala. O cheiro está forte demais. A porta estava entreaberta. O cão divino latiu uma vez, um som grave, de alerta. Megumi abriu a porta com o pé. A sala de aula estava intacta. Carteiras alinhadas. Quadro negro ainda com uma mensagem: boa sorte na prova. Escrita em giz desbotado. Mas no chão, pegadas. Não de crianças. Pegadas de adultos. Marcas de arrasto. E sangue, não muito, mas suficiente para deixar rastros escuros entre as carteiras. Alguém foi arrastado para lá. Nobara apontou para o fundo da sala, onde uma porta de armário estava entreaberta. Megumi caminhou lentamente. Abriu o armário. Vazio. Mas no fundo do armário, algo brilhava. Uma presilha de cabelo. Rosa claro. Formato de flor. As pernas de Megumi fraquejaram. Tsumiki. O desmoronamento, o irmão que perdeu a calma. Yuji nunca vira Megumi daquela maneira. O garoto que sempre mantinha a calma, que raramente sorria ou chorava, que calculava cada movimento antes de agir, aquele Megumi Fushiguro tinha desaparecido. No lugar dele, havia um furacão de sombras. Onde ela está? Megumi gritou, não para os amigos, mas para a própria escuridão ao redor. Os shikigamis surgiram em profusão, cães, pássaros, serpentinas de sombra que se contorciam como tentáculos. Ele convocou mais do que deveria, mais do que aguentava. Sua energia amaldiçoada disparava em níveis perigosos. Megumi. Yuji segurou o braço do amigo. Calma. Não vou ficar calmo. Ela pode estar viva. Pode estar, ele não conseguiu terminar. Nobara, com um movimento rápido e seco, bateu o cabo do martelo na nuca de Megumi. Ele desabou nos braços de Yuji. Desculpa, Fushiguro. Mas você ia se destruir. Yuji segurou o amigo inconsciente, sentindo o peso de um corpo que carregava mais do que músculos e ossos. Carregava medo. O que fazemos agora? Nobara olhou para a presilha rosa. Descobrimos o que aconteceu com a irmã dele. E matamos quem fez isso. Plano simples. Gostei. Os dois se entreolharam. E o prédio rangeu acima deles. Como se algo tivesse acabado de acordar. O encontro, a mãe de todas as maldições do segundo andar, uma voz ecoou. Não era humana. Não era animal. Era uma voz que parecia vir de várias bocas ao mesmo tempo, metade criança, metade anciã, totalmente errada. O menino voltou. O menino das sombras. Yuji ergueu a espada. Nobara preparou um martelo. Quem está aí? Yuji gritou. O teto acima dele se abriu. Não por explosão, por decomposição. O concreto virou pó. As vigas de aço enferrujaram instantaneamente. E através do buraco, algo desceu.
uma mulher. Ou que um dia foi uma mulher. Vestida com trapos que haviam sido um uniforme escolar. Cabelos negros tão longos que arrastavam no chão. E olhos, muitos olhos, espalhados pelo rosto, pelos braços, pelas pernas, todos piscando em ritmos diferentes. Kechizu, Ezo. Vejam quem veio visitar. Duas formas menores surgiram atrás dela. A primeira era um homem jovem, pálido, com costuras no rosto como as de uma boneca remendada. Carregava uma foice amaldiçoada. Ezo. A segunda era algo que Yuji nunca vira. Uma criatura com dois rostos, um humano, um de rato, e braços longos demais, que se moviam como se não tivessem ossos. Kechizu. Maldições especiais? Nobara perguntou, a voz tremendo levemente. Piores. Yuji respondeu, lembrando das aulas de Orishi. Híbridos. Humanos transformados em maldições. Não mataram os corpos, mataram as almas. A mulher de muitos olhos sorriu. Inteligente. Vamos começar por você. O combate, 3 contra 3. A batalha explodiu sem aviso. Ezo avançou contra Nobara, sua foice cortando o ar em ângulos impossíveis. Nobara desviou, jogou pregos, ativou a técnica da ressonância, mas cada prego que acertava Ezo parecia não causar dano. O corpo do híbrido se remendava instantaneamente. Maldição de sangue. Ezo disse, lambendo os lábios. Minha técnica é sangue amaldiçoado. Você não pode me ferir com coisas pequenas. Nobara sorriu. Quem disse que vou usar coisas pequenas? Ela quebrou um prego especial no chão. A explosão resultante jogou Ezo através de 2 paredes. Enquanto isso, Kechizu avançou contra Yuji, uma massa de braços e rostos, cuspindo um líquido negro que corroía o chão onde caía. Yuji usou a respiração do sol não para atacar, mas para desviar. Quinta forma, carruagem flamejante. Seu corpo girou como uma roda de fogo, evitando cada gota do veneno, cada tentáculo, cada mordida da criatura. Você é rápido. Kechizu gritou com ambas as bocas. Vou comer seu coração. Pode tentar. E a mulher, a mãe, a líder, observava tudo com seus muitos olhos. Ela não atacava. Apenas observava. Como se esperasse algo. Como se soubesse que algo maior estava prestes a acontecer. A irmã, Tsumiki, aparece no meio do combate. Megumi acordou. Sua nuca doía. Sua cabeça latejava. Mas ele se levantou, cambaleante, mas de pé. Onde? Aqui. A voz de Nobara veio de longe. Megumi se virou e viu a cena. Yuji lutando contra Kechizu, Nobara contra Ezo, e uma mulher de muitos olhos flutuando no ar, impassível. Mas não foi a mulher que chamou sua atenção. Foi o que estava atrás dela. Uma figura encostada na parede do fundo. Amordaçada. Com olhos vendados. Usando o uniforme da escola, o mesmo uniforme que Tsumiki usava quando eram crianças. O cabelo comprido. A postura delicada. Tsumiki. Tsumiki. A voz de Megumi saiu como um sussurro. A figura se mexeu. A venda caiu. Os olhos de Tsumiki estavam vazios. Não vazios. Ocupados. Algo olhava através deles. Algo antigo. Algo que sorriu ao ver Megumi. Finalmente. O irmão mais novo. Estávamos com saudades. A boca de Tsumiki se moveu, mas a voz não era dela. Era da mulher de muitos olhos. Você soltou minha irmã. Megumi disse, a voz gelada. Soltar é uma palavra tão feia. Prefiro dizer, compartilhamos. Megumi ergueu as mãos. Suas sombras se ergueram com ele, não como shikigamis, mas como uma muralha. Uma parede de trevas tão densa que parecia sugar a luz da sala. Você vai devolver minha irmã. Ou o quê? Ou eu vou arrancar ela de você. À chegada do sol, Yorishi aparece. A muralha de sombras de Megumi avançou contra a mulher de muitos olhos. Ela riu. E com um gesto, dispersou as sombras como se fossem fumaça. Você é forte, menino. Mas é novo. Suas sombras ainda têm medo da luz. Megumi caiu de joelhos, exausto. Tonto. Sangrando pelo nariz. Não posso, Megumi.
Yuji gritou, tentando se livrar de Keshizu. Fushiguro. Nobara também tentava, mas Ezo se regenerava rápido demais. A mulher se aproximou de Megumi. Ergueu a mão. Vaias e mais vaias de olhos piscavam em sua palma. Vou fazer de você meu filho também. Você e sua irmã. Juntos para sempre. O toque estava a centímetros. Trégua. O teto da escola explodiu. Não por dentro, por cima. Como se algo tivesse caído do céu com força suficiente para rachar o concreto em círculos concêntricos. A poeira baixou. E no centro do círculo, uma figura se ergueu. Cabelos olhos carmesim, espada carmesim. Yorishi Tsujikune. Você. A mulher de muitos olhos recuou um passo. Vocês tocaram em algo que não deviam. Yorishi respondeu, a voz calma como um lago antes da tempestade. A irmã dele. Ela nos pertence agora. O contrato está feito. Yorishi puxou a espada. A lâmina brilhou, não com luz, mas com calor. A temperatura da sala subiu 10 graus em um segundo. Contratos se quebram. Famílias se protegem. E maldições, ele avançou. Maldições se queimam. Respiração do sol. Primeira forma, círculo da aurora. O golpe não cortou a mulher. Cortou a conexão entre ela e Tsumiki. O fio invisível que ligava a alma da garota à maldição foi partido como um fio de seda. Tsumiki caiu para frente, livre. Megumi a pegou antes que ela tocasse o chão. Tsumiki, acorda, a garota tossiu. Abriu os olhos. Olhos normais. Olhos humanos. Olhos dela. Megumi? Sua voz era rouca, fraca, mas era ela. Megumi apertou a irmã contra o peito. Nobara olhou para Yorishi com uma expressão que misturava alívio e medo. Você veio. Sempre venho. Yorishi repetiu a frase, agora voltado para a mulher de muitos olhos. E agora, você vai embora. Ou vai morrer. A mulher hesitou. Olhou para Ezo, que estava se regenerando. Para Keshizu, que perdia sangue amaldiçoado pelo chão. E decidiu. Recuem. Mãe, Ezo começou. Recuem. As três figuras se dissolveram em sombras, escapando pelas frestas do teto quebrado. A escola ficou em silêncio. Yorishi guardou a espada. Olhou para os três jovens, um deles abraçando a irmã recém-resgatada, os outros dois exaustos mas vivos. Missão cumprida. Yuji soltou o ar que não sabia que estava segurando. Você podia ter vindo antes. Podia. Mas aí vocês não teriam aprendido nada. Nobara bufou. Sádico. Professor. O rescaldo, o silêncio no trem. O trem de volta para Tóquio estava quieto. Tsumiki dormia apoiada no ombro de Megumi, coberta pelo casco de Yorishi. O garoto de cabelos escuros não largava a mão dela. Nobara olhava pela janela, pensativa. Yuji também. Yorishi-sensei. Yuji chamou. HMM? A gente vai conseguir. Proteger todo mundo. Yorishi olhou para a paisagem passando. Não. Nem sempre. Yuji abaixou a cabeça. Mas a gente tenta. E tentar, já é mais do que a maioria faz. O sol começava a se pôr lá fora. Laranja. Carmesim. Como os olhos de Yorishi. Yuji. Diga. Você perguntou se vão conseguir proteger todo mundo. A resposta é não. Mas você não precisa proteger todo mundo. Apenas os que estão ao seu alcance. Yuji olhou para Megumi e Tsumiki. Depois para Nobara. Apenas os que estão ao seu alcance. Entendi. Yorishi quase sorriu. Quase. O que vem? As peças se movem na estação seguinte. Yorishi desceu do trem. Você não vai com a gente? Nobara perguntou. Preciso resolver algo. Vocês levam a garota para o hospital da escola. Ele olhou para Megumi, que ainda não tinha largado a mão da irmã. Megumi. O garoto ergueu os olhos. Você foi corajoso hoje. Seu pai teria orgulho. Megumi não respondeu. Mas seus olhos brilharam por um segundo, e não foi de tristeza. Yorishi desceu. O trem partiu. O sol se pôs.
E nas sombras da estação abandonada, uma figura aguardava. Tsujikuni Yorishi. A voz era familiar. Ainda ensinando os pequenos, Yorishi colocou a mão na espada. Suguru. Ou o que restou dele. Geto Suguru morreu há muito tempo. Agora sou apenas. A figura saiu das sombras. Olhos roxos. Sorriso calmo. Cabelos presos. E algo errado. Algo podre dentro daquele sorriso. Um velho amigo. Você não é amigo de ninguém. Yorishi puxou a espada. E a noite caiu sobre os dois. Fim da parte 7. Megumi Fushiguro reencontrou sua irmã, e aprendeu que família se protege com unhas, dentes e sombras. Yuji Itadori descobriu que não precisa salvar o mundo inteiro. Salvar quem está ao alcance já é o bastante. Nobara Kujisaki provou que até pregos pequenos podem derrubar muralhas. Yorishi Tsujikuni, o sol renascido, enfrentou o fantasma de um amigo. Shibuya se aproximava. E o céu, antes azul, começava a escurecer.